Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série e nesse vídeo iremos abordar sobre as usinas de energia a favor do vento. A ideia da Dordraftra Energy Tower, também conhecida na Alemanha como usina de energia de corrente descendente, remonta originalmente ao físico americano Philip Rua Carlson, de Pasadena em 1965, então funcionário da Lockheed Aircraft Corp. em Burbank, Califórnia. Entretanto, a empresa não solicitou uma patente nos Estados Unidos até 1974. Foi concedido sob o título Geração de Energia por Convecção Controlada, Geração de Energia Aeroelétrica, em 1975. O princípio da usina de energia a favor do vento é simples. Bicos no topo da torre pulverizam cerca de 3 metros cúbicos de água do mar por segundo. A água evapora, fazendo com que o ar esfrie e flua pelo poço. Por exemplo, o ar resfriado a 12 graus Celsius é cerca de 4% mais pesado que o ar ambiente. Espera-se que a corrente descendente atinja velocidades de até 80 km por hora no solo e acione as turbinas ali instaladas. Em 1980, Gad Assaf de Rehovot, Israel, juntamente com Lucien Bronicky, registraram um sistema um pouco mais complicado sob o título Método e-mails para gerar eletricidade em um ambiente árido usando dutos abertos ou fechados alongados. A empresa Geophysical Engineering Co. atua como representante autorizada. Outra patente foi registrada em 1982 sob o nome de Método e-mails para levar água e gerar energia a partir dela. Em 1982, o conceito de Assaf foi desenvolvido pelo professor do Technion. Dan Zaslavsky foi contratado quando trabalhava no Mar Morto junto com a empresa Orma Limitada trabalhando em um projeto de lagoa solar. Em 1983, ele apresentou um relatório de 2 volumes sobre o assunto ao Ministério de Energia de Israel. A equipe do projeto no Technion Haifa será posteriormente apoiada principalmente pelo Ministério da Infraestrutura Nacional, antigo Ministério da Energia, e financiada por contribuições da American Technion Society, Baltimore Chapter, várias fundações de pesquisa e o próprio Technion. A Israel Electric Corporation também está envolvida financeira e profissionalmente. Embora o comitê de avaliação tenha chegado a uma conclusão positiva, nenhuma implementação foi realizada. Uma década inteira se passou antes que novas medidas fossem relatadas, porque foi somente em junho de 1993 que a imprensa noticiou um novo pedido ao Ministério da Indústria de Israel para fornecer $5 milhões para a pesquisa inicial. Os cálculos do modelo serão então verificados usando uma usina piloto de 90 megawatts, cujo custo é estimado em cerca de $25 milhões. A instalação, agora também conhecida como Charles-Lewis Energy Tower, consistiria em uma torre de 1.000 metros de altura e 400 metros de diâmetro. O ar pesado que desce acelera a uma velocidade de 80 km por hora e gera eletricidade ao sair da base da torre através de 52 turbinas. Uma usina desse tamanho geraria até 80 bilhões de kWh de eletricidade por ano. No entanto, cerca de 1/4 à metade dessa energia é perdida na operação das bombas que devem ser usadas para bombear a água do mar necessária para a evaporação. Outros problemas são causados pelo sal dissolvido na água. Estima-se que cerca de 300 toneladas de sal por hora teriam que ser removidas usando enormes sistemas de transporte. Há também um alto risco de corrosão. No entanto, também desta vez, um comitê de avaliação chega a uma conclusão positiva sem que nada mais aconteça. A empresa Charles-Lewis Limitada de Haifa solicitou a primeira patente em 1997 sob o nome complicado Usina de Geração de Energia Hidrelétrica, Aeroenergia de Recursos Renováveis e Método de Geração de Energia Hidrelétrica, Aeroenergia. Além de Zaslavsky e Geta, outras 4 pessoas são nomeadas como inventores. Em 2002, Zaslavsky e seus colegas solicitaram outra patente com o mesmo nome, que foi concedida 1 ano depois. A empresa é uma subsidiária da Dimotech, que por sua vez é uma subsidiária da Technion Foundation for Research and Development. A Dimotech transfere todas as suas ações para Zaslavsky, enquanto 10% da Charles-Lewis ficam nas mãos da empresa americana Tower Power.
A pedido do Ministério de Infraestrutura Nacional de Israel, um resumo de 13 volumes foi concluído em 1999, compreendendo um total de cerca de 2.500 páginas. Depois que o projeto foi revisado por mais de 70 cientistas e técnicos do Conselho de Tecnologia, Informação, Previsão e Avaliação da Índia, TIFAC, o Conselho entrou em contato com o governo israelense em maio de 2000 para cooperar na construção de uma planta de demonstração e, então, comercializar o projeto em conjunto. Em 2002, um grupo do Instituto de Pesquisa Indiano TERI, em Nova Delhi, realizou uma avaliação inicial dos prováveis locais para torres de energia a favor do vento na Índia. Nos anos seguintes, mais de 100 testes foram realizados na Universidade Técnica de Haifa em modelos de até 21 metros de altura e 2,1 metros de diâmetro, sem que nenhum detalhe fosse divulgado ou fotos fossem mostradas. E foi somente no início de 2008 que a imprensa ouviu algo novo sobre a usina de energia de tiragem descendente, quando foi relatado que uma empresa americana, não identificada, agora queria comprar a patente de Zaslavsky. Há grande interesse na inovação porque o sistema produz eletricidade usando água do mar salgada, que pode então ser dessalinizada usando a mesma eletricidade usada como água potável para pessoas e para irrigação. Estão em andamento discussões para construir uma usina de demonstração de 50 megawatts, cuja construção custaria aproximadamente 135 milhões de dólares. No total, serão investidos no desenvolvimento do projeto até 2009, o que equivale a cerca de 10 milhões de dólares. Os resultados do trabalho agora estão refletidos em 30 volumes, que, no entanto, estão disponíveis apenas em hebraico. Eles incluem os métodos de cálculo, os resultados dos testes em túnel de vento, bem como os testes reais de uma torre de energia de demonstração em escala 1:2.60, 120 centímetros de altura, e o comportamento das gotas. O Comitê Diretor Israelense Indiano, que na época estudava a construção de uma torre de energia no estado de Gujará, decidiu primeiro construir uma usina de demonstração em escala 1h03 antes de construir uma torre de tamanho comercial. O tamanho da usina de demonstração será de 400 metros de altura e 150 metros de diâmetro, ou 600 metros de altura e 100 metros de diâmetro, com uma produção líquida de energia de 6,5 a 10 megawatts. Isso custaria cerca de 50 milhões de dólares, enquanto uma quantia igual seria necessária para o trabalho de desenvolvimento que seria necessário até então. Um orçamento de até 3 milhões de dólares está planejado para os próximos 2 anos, com cada parceiro contribuindo com metade. Entretanto, mudanças na administração ministerial indiana causam grandes atrasos, e mesmo os próprios envolvidos, do lado israelense, não conseguem descobrir o que está por trás da recusa indiana em publicar o relatório muito positivo de uma subsidiária do grupo Tata sobre a Energy Tower. Enquanto isso, o Ministério de Infraestrutura de Israel está contratando a Alstom Hydropower para projetar uma unidade de grande escala de cerca de 350 megawatts e uma torre de 1.200 metros de altura e 400 metros de diâmetro. Tal usina seria equipada com 100 turbinas de 7 megawatts, cada uma com 30 metros de diâmetro, instaladas em 2 fileiras, uma acima da outra. Em março de 2012, foi anunciado que Zaslavsky havia desenvolvido ainda mais o conceito junto com Homi Geta, que já havia abordado o tema em sua dissertação de 1993. A energia para bombear a água agora será fornecida pela instalação adicional de turbinas eólicas verticais. Um instituto de pesquisa da Índia também está envolvido neste trabalho. As patentes para isso, chamadas de dispositivos e métodos de conversão de energia eficientes e dispositivos e métodos de extração de energia atmosférica, foram solicitadas em 2011 pela empresa privada americana Clean Wind Energy Tower Inc., CWET, de Anápolis, Maryland, que foi fundada em 2010 e desde então assumiu a continuação do projeto Zaslavsky. O inventor é John Ambach, de Flint Hills, Virgínia. A empresa parece querer combinar o conceito de grandes usinas de energia a favor do vento com a tecnologia do projeto japonês Ena Tower mencionado abaixo. A implementação e a comercialização serão realizadas pela Clean Wind Energy Inc., uma subsidiária integral da CWET. Já em fevereiro de 2012,
O Departamento do Interior dos Estados Unidos solicitou permissão para arrendar algumas parcelas de terra em São Luís, Arizona, a fim de iniciar a construção de 2 torres de exaustão descendente e uma fábrica de montagem de componentes para elas. A cidade, com 26 mil habitantes, está localizada a cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Yuma, em uma área quente e seca na fronteira com o México e perto do mar. Espera-se que as 2 torres produzam até 1.250 mWh cada por hora, o que, juntas, atenderão às necessidades de eletricidade de até 1,6 milhão de residências na Califórnia e no Arizona. Outros locais possíveis incluem a costa da África Ocidental, Austrália Ocidental, norte do Chile, Namíbia, Mar Vermelho, Golfo Pérsico e Golfo da Califórnia. Em novembro de 2012, a CFET anunciou que havia firmado um acordo de investimento com a Deer Valley Management LLC, sediada em White Plains, Nova York, que permitiria à empresa receber até 5 milhões de dólares em fundos de investimento. Em março de 2013, a empresa mudou seu nome para Solar Wind Energy Tower Inc., SWET, e em dezembro a empresa recebeu os direitos de desenvolvimento para as 2 torres planejadas no Arizona da cidade de São Luís. Além disso, será assinada uma carta de intenções para a compra de um terreno de 1.280 hectares no México para 2 torres adicionais. Espera-se agora um rendimento médio por hora de 600 mWh, o que, menos o consumo próprio para operar a torre, deixa um rendimento real de cerca de 435 mWh disponível para a rede. O custo estimado por torre é de $1 bilhão, mais outros 100 milhões de dólares para uma tubulação de água do México e um valor indeterminado para construir uma usina de dessalinização. A SFET consegue atrair parceiros de peso, incluindo a GE Energy e a conhecida construtora Viking Turner Contracting Co., e a construção está programada para 2018. A SFET, cujas ações agora estão sendo negociadas a apenas 1 centavo por ação após atingir uma alta de 32 centavos há 2 anos, deixou claro que não tem planos de construir as enormes estruturas sozinha, mas quer licenciar a tecnologia, avaliar possíveis locais e cobrar taxas de desenvolvimento e licenciamento, assumindo uma renda anual de licenciamento de $18 milhões por torre. Também em março de 2013, uma colaboração com a Providence Energy Corp. de Dallas, Texas. Além disso, a SFET relata diversas mudanças no projeto da usina eólica que foram implementadas nos últimos meses para reduzir os custos de capital esperados e aumentar o desempenho e a eficiência operacional geral. Isso inclui uma redução na altura da torre de 1.000 metros para 675 metros, um novo formato dinâmico com uma base mais larga de 500 metros de diâmetro e uma largura de abertura superior de 360 metros, bem como poços de saída de vento estendidos para apenas 25 em vez de 52 turbinas. Cada torre geraria 610 megawatts de eletricidade, dos quais a própria usina consumiria cerca de 100 megawatts. Observação: até agora, a Solar Wind Energy Tower Inc. produziu apenas um único modelo físico em escala extremamente reduzida, com 120 centímetros de altura. Além disso, o sistema pretende utilizar um novo dispositivo de armazenamento de energia que utiliza uma solução concentrada de vanádio diluída em água ultrapura, possivelmente se referindo a uma bateria de fluxo redox de vanádio. Em 2004, a empresa decide fazer do sistema de torres eólicas sua atividade principal. No final de 2006, um pedido de patente para um sistema de geração de energia em túnel de vento foi registrado, publicado no final de 2008 e registrado em 24 países adicionais em meados de 2009. Nessa época, a ZEN anunciou que construiria uma torre eólica hexagonal com 50 metros de altura e 27 metros de diâmetro em Ichiara-Sujitani, província de Shigakin. Até agora, porém, nada foi determinado sobre isso. Na Alemanha, o inventor Georg Kunstler de Boll e Gelien solicitou uma patente em 2002 para uma usina de energia de tiragem descendente que, pelo menos em sua versão em inglês, tem um título muito elaborado: Unidade de Energia de Tiragem Descendente para produzir ar frio e condensar água com rotor de unidade de resfriamento de partida e gerador no topo de uma chaminé. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo.
Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @ecosolarER.